No vídeo de hoje, uma constatação muito direta e muito triste. Aqui no Brasil é impossível. E outros países do mundo também, mas eu estou tratando da sociedade brasileira da qual faço parte. Aqui é impossível, não tem como, não vai rolar convivência pacífica entre torcedores de times adversários nos estádios, salvo uma ou outra exceção. A regra, o geral, é o que a gente viu, por exemplo, sábado no Castelão. Aquele episódio dos torcedores supostamente rubro-negros sendo expulsos de um setor da Arena Castelão, ele é muito ilustrativo. E ele nos dá uma série de visões aí sobre nossa vida atual. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 450 mil inscritos por aqui. Já tomou a sua creatina hoje? Na Fit Forte tem, hein? Creatina, whey protein, glutamina, pré-treino, barrinha de proteína, tudo que você precisa para treinar, potencializar seus resultados, cuidar da sua saúde. Então aproveita. Tem o QR Code na tela, o cupom Jorge Igor te dá 15% off na hora de fechar a compra. Belo do desconto, hein? Você pode parcelar em até 3 vezes sem juros. A Fit Forte entrega em qualquer lugar do Brasil. Também deixo na descrição o link, beleza? É Fit Forte. Primeiro de tudo, tem um detalhe curioso aqui do que aconteceu sábado no Castelão, né? Aquela imagem da torcedora com o dedo em riste, falando com os caras, vocês não tem que estar aqui. Ela repercutiu pra caramba, ela ganhou muito alcance e ela trouxe luz à presença maciça da torcida do Flamengo no Castelão e a arrecadação que o Fortaleza teve, maior renda do ano, com preços 10 vezes maiores para a torcida visitante. Então, antes de eu falar dessa confusão e desse relacionamento que em estádio é muito tóxico, né? O episódio de sábado da torcedora, ele tem uma conexão direta com o episódio... foi sábado mesmo. Eu sou muito ruim com data recente, é impressionante, mas faço lembrar um negócio de 30 anos atrás do que da semana passada, se foi sábado, se foi domingo, se foi sexta. Mas o episódio de sábado, ele se conecta com a garrafada que o Cássio levou domingo no Allianz Parque. Totalmente. Você vai entender, eu vou chegar lá. Então, voltando, não perdendo o fio, como ontem, infelizmente, eu perdi momentaneamente por culpa do interfone, fui ontem atrapalhado no vídeo. E não falei da garrafada do Cássio do vídeo do meio-dia, mas falei no vídeo das 6 do Vinícius Júnior. Eu queria falar primeiro dessa coisa do preço de ingresso para torcida visitante. O Fortaleza, aqui é a arrecadação, ó. A renda de sábado... Cadê? 2 milhões,7. 2,07. Não, perdão, 2,71. 2,71 milhões de reais. Essa foi a renda. O ticket médio pago pelos torcedores do Fortaleza nesse jogo de sábado foi de apenas R$ 23. Ok? R$ 23,32. O ticket médio pago pela torcida do Flamengo foi R$ 231,95. 10 vezes maior. O Flamengo cobrou 10 vezes mais. Eu entendo todos os conceitos, tá? Os conceitos de oferta e procura, entendo tudo isso. Entendo que o fato do Fortaleza estar mal faz com que o torcedor tenha mais dificuldade de se mobilizar, então você baixa um pouco o preço do ingresso para atrair a tua torcida no momento difícil. Em compensação, o Flamengo está brigando pelo título, então os jogos do Flamengo têm um atrativo ainda maior, porque o Flamengo está na iminência de ser campeão brasileiro ou de tentar tirar, né, o título que hoje está com o Palmeiras, que é o líder do campeonato. E aí você vai jogar esse preço para cima, mas as coisas precisam ter uma regulamentação. Não dá, assim, eu acho uma disparidade muito grande para o mesmo evento, porque aí é que tá, nós estamos falando do mesmo jogo. É o mesmo jogo, é o mesmo estádio. Você cobrar para um X e para outro 10X. Isso na minha cabeça não faz o menor sentido. Pode-se cobrar mais da torcida visitante? Pode-se cobrar mais da torcida visitante. Eu também acho muito discutível, né? Porque geralmente
No Castelão nem é tanto o caso, mas em vários estádios a torcida visitante fica em lugares péssimos. Então você tem o pior lugar do estádio, muitas vezes, e o preço mais caro de todos. Não faz muito sentido, né? Não faz muito sentido. Aqui no Brasil a gente tem todos os estímulos do mundo para ficar em casa. Todos. Todos os estímulos do mundo para não comprar ingresso. Os clubes, ao invés de trabalharem para ter as arquibancadas cheias, muitas vezes eles trabalham na direção contrária. É uma coisa impressionante, assustadora. Então, acho que isso aqui precisa ser regulamentado de alguma forma. Acho que é 10 vezes a mais, você cobrar 10 vezes mais de uma torcida em relação a outra. Tanto que você vai ver a arrecadação do jogo, a torcida do Fortaleza gerou 639 mil reais de arrecadação. A torcida do Flamengo foi responsável por mais de 2 milhões de reais de arrecadação. O Flamengo jogando a não sei quantos mil quilômetros do Rio de Janeiro. Mas é um clube com torcida nacional. Então, essa política de preços, eu acho que ela é muito discutível, tá? Acho que precisa entrar Procon na jogada. E aí, isso vale para todos, né, gente? É óbvio, né, que infelizmente a gente tem que desenhar tudo no Brasil, sabe como é? Esse país é muito difícil, tem muita burrice alastrada, infelizmente, né? Mas isso vale para todos, tá? Não é só o Flamengo que é vítima disso e não é só o Fortaleza que pratica esse tipo de coisa. Isso vale para todos. O exemplo de sábado, ele é ilustrativo. É algo que acontece, que se repete com alguma frequência no futebol brasileiro, tá? Isso é muito importante. Aí o Flamengo soltou uma nota e aí ele reclama do princípio da isonomia, né? Porque, pô, pro Fortaleza o ingresso custou 60 pau, o flamenguista pagou em média 231, e pô, isso aí não é justo, não é igualitário e tudo mais. Tudo bem. O Flamengo tem um ponto aí que eu acho que é discutível. Agora, tem um outro ponto da nota do Flamengo, que é quando ele fala do respeito que é dado aos torcedores dos outros clubes no Maracanã, onde ele diz das zonas mistas, onde rubro-negros e visitantes assistem juntos aos jogos, que o Flamengo faz isso por convicção e não por obrigação, porque ele acredita que o futebol deve ser celebrado e tudo mais. A gente tem isso realmente no Maracanã. A gente tem isso, acho que no Sul a gente teve isso também como modelo, assim, foi algo que se levou para o Brasil inteiro, né? Caramba, as torcidas mistas na Arena, no Beira-Rio. Mas em via de regra, isso não se pratica. Não por convicção, não por falta dos clubes, das entidades, mas por falta de educação das pessoas. As pessoas no estádio de futebol, elas se sentem muito à vontade para colocarem para fora o pior lado delas. Então, aquela moça que foi lá esbravejar, assim, tem duas coisas, tá? Primeiro, existia um setor visitante e existia uma recomendação do Ministério Público para que os torcedores do Flamengo só ficassem no setor visitante. Então, aqueles dois rapazes, eles estavam descumprindo uma recomendação do Ministério Público, ok? Isso precisa ficar claro. O combinado era só ficar na torcida do Flamengo. Não tem esse setor misto, não era essa a proposta do jogo. Você precisa entender também. Você vai para o evento, você vai para um espetáculo, você precisa entender as regras que estão em vigor, as regras de acesso, as regras de compra, as regras de segurança. Então, aqueles caras viajaram. E, aliás, os caras vão querer... Porra, vê se pode, né? Um cara vai ficar na torcida do Fortaleza, que é um clube azul, vermelho, branco, as cores. Aí os caras vão de uma camisa preta, o Flamengo é preto e vermelho, o Ceará, o maior rival do Fortaleza, usa também a cor preta. Os caras deram uma bandeira também que... Minha Nossa Senhora, é o que eu falo do brasileiro, cara. Assim, é difícil pensar, cara. Dá um trabalho pensar, elaborar um raciocínio. É tão difícil. Dá uma preguiça muitas vezes, mas enfim. Então, voltando. Não era o que estava pactuado.
Os caras não tinham que estar ali. Em compensação, esse gesto do dedo em riste, né, aquilo ali é muito coisa de estádio de futebol. Porque na vida real, dificilmente, ao cruzar com o rubro-negro, aquela torcedora, se estiver sozinha, e esse rubro-negro ou essa rubro-negra também, sem bando, sem grupo, dificilmente ela vai se comportar dessa forma. O camarada que jogou uma garrafa no Cássio, no domingo, ele se sente muito à vontade porque ele enxerga o ambiente do estádio de futebol como algo que oferece essa liberdade a ele. Pô, aqui pode. Sabe, aqui tá valendo, aqui tá liberado o ser homofóbico, né? Aqui tá liberado ser criminoso, aqui tá liberado ser racista, né? Veja o que acontece na Libertadores, na Sul-Americana, toda hora. Porque o cara acha que tá liberado. O cara não vai fazer isso no trabalho dele, na empresa dele. O cara não vai fazer isso no shopping. O cara não vai fazer isso quando ele estiver passeando com a família. Vai passar um negro, ele vai fazer um gesto de macaco. Ele não vai fazer. Ele não vai fazer. Por quê? Porque ele sabe as consequências que esse ato vai gerar. Agora, no estádio de futebol, reina a sensação de que aqui tá tranquilo, aqui tá liberado, aqui pode, aqui não pega nada. Aqui não pega nada. E aí você vai, como eu sempre digo, afrouxando a corda. E aí o cara vai fazendo mais, o cara vai avançando mais. Cada dia ele avança um pouquinho. Cada dia ele faz uma merda diferente. Cada dia ele comete um crime diferente. Até a hora que ele comete um crime hediondo. Até a hora que ele tira a vida de alguém. Ou ameaça seriamente a integridade física de alguém. Por quê? Porque você vai tendo um ambiente permissivo. Estádio de futebol, ao longo dos anos, sempre foi um ambiente permissivo. E esse episódio também mostra, além da valentia que muitas pessoas têm, né, acomete muitas pessoas a partir do momento que elas estão em grupo, porque ela sabia que ela estava ali com toda a torcida do Fortaleza com ela no setor. Então nada iria lhe acontecer, né? Os caras não iam revidar, ela estava muito segura do que ela estava fazendo. Além disso, esse episódio mostra a total incapacidade da convivência entre diferentes. E você vê muito isso no estádio de futebol e na rede social. As pessoas não conseguem compreender, as pessoas não conseguem aceitar uma opinião divergente. Veja os debates que nós temos em rede social. Veja, por exemplo, faça esse exercício. Pega qualquer vídeo de opinião. Opinião. No YouTube, no Instagram, no Twitter, principalmente, no X. Alguém que vai lá e sobe um VODzinho, um videozinho de opinião de 1 minuto, 1 minuto e meio, falando sobre algum assunto. Ouça a opinião primeiro, assista ao vídeo, pode ser qualquer um, e depois leia os comentários. Veja a incapacidade argumentativa das pessoas. A gente não argumenta, a gente só briga. Você é isso, você é aquilo, você... Cara, mas entra no mérito do que o cara falou. Não, mas esse cara... É ódio puro. Ódio puro. Claro que com uma pitada de incompreensão daquilo que é dito. Então, né, o cara é burro, muito. Não consegue entender o que é uma crítica, o que é uma análise. Mistura lado pessoal, mistura clubismo, mistura uma série de coisas, né? Quando às vezes ele está diante de uma análise séria. Então a burrice faz com que ele não entenda o que está sendo dito. E aí ele reage de que forma? Raivosa. Quando na verdade ele tinha que ter raiva da própria burrice, não raiva das pessoas que emitiram apenas uma opinião. Opinião. Então opinião virou crime. Comentário de rede social é chorume puro. Para mim, todos, é porque nem sempre há braço disponível para fazer isso dos grupos de mídia, por exemplo. Porque para mim, todas as sessões de comentários deveriam ser moderadas. Todas. Não dá para dar a luz para intolerante, para mal educado. Não dá. Não dá para a gente empobrecer tanto o debate e não fazer nada. A gente permitiu o empobrecimento do debate. E o Jorge não quer que ninguém critique os jornalistas. Não, você vai discordar da opinião. Como eu sempre digo aqui no canal,
Tem dias que 90% da audiência concorda com o que eu falo, tem dias que 90% da audiência discorda frontalmente. Vamos discordar e tá show. Às vezes tem até gente, você vê como, o nível que a gente chegou, que vem discordar nos comentários, aí fala assim, Jorge, com todo respeito, Jorge, me perdoe, mas eu discordo frontalmente. Não, você não precisa fazer isso não, pelo amor de Deus. Não precisa. Tá? É do jogo discordar. O que você não pode é me xingar, o que você não pode é me ofender, o que você não pode é duvidar do meu caráter. Aí não, cara. Aí não tem conversa. Com esse tipo de pessoa eu não quero conversar. O cara que joga... Com esse tipo de pessoa eu não quero conviver na arquibancada. O cara que joga uma garrafa em alguém no campo, no goleiro adversário, e acha isso normal, eu não quero estar do lado dele na arquibancada, não. Não quero porque... Se eu tiver com a minha filha, por exemplo, uma criança, eu tiver com ela na arquibancada, do lado desse sujeito, esse sujeito criticar alguém, eu não concordar, ou vice-versa, eu vou lá, xingo o treinador, vai o treinador, e ele discorda, a gente começa a bater boca. Esse cara pode me dar uma porrada a qualquer momento, ele não tem o mínimo de controle emocional. Esse cara pode ferir a minha filha a qualquer momento, então esse cara não pode. Esse cara não pode. Enquanto ele não aprender boas maneiras, pô, Jorge, mas não tem como, já é um adulto, burro, velho, não tem como voltar para a escola mais, a formação dele já está concluída, que pena. Então, infelizmente, ele vai ter que arcar com as consequências disso. Não dá. O que a gente precisa fazer é salvar as próximas gerações. É isso que a gente precisa fazer. Porque tem uma geração aí que já foi. Você vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Para eles, infelizmente, o rigor da lei. Não vai ter mais a sala de aula, não vai ter o pai e a mãe puxando a orelha, pegando na mão, ensinando, botando de castigo, não vai, porque já é burro velho. Então, o rigor da lei. E para as novas gerações, educação. O Brasil é um desastre educacional, um desastre. E isso se reflete nos episódios que a gente vê também nos estádios de futebol. Futebol não é uma bolha. Futebol não está fora, à parte, totalmente alheio a tudo que a gente vê na sociedade. Futebol é peça fundamental também. É totalmente integrado. Dali saem muitos exemplos do que é a nossa vida difícil, a nossa convivência hoje difícil, esse ar irrespirável que a gente vive. Essa sensação que todo mundo se odeia o tempo todo, que ninguém confia em ninguém e que ninguém consegue conviver com a comemoração de gol de um adversário do seu lado. As pessoas não aceitam. Como assim você vai gritar gol do meu lado? Você está maluco? Como assim? Aí a gente tem os fenômenos, por exemplo, de torcida única em São Paulo. Aí você vê, São Paulo torcida única. Aqui, nos clássicos, nos jogos envolvendo os 4 grandes, Ponte Preta e Guarani, quando esses 6 se enfrentam de alguma maneira, é torcida única. Aí você tem Ponte e Guarani no Moisés Lucarelli. Aliás, parabéns à Ponte, hein, pelo acesso à Série B, retornando à Série B e campeã da Série C do Campeonato Brasileiro, uma festa muito legal no fim de semana contra o Londrina. Parabéns à Macaca, seu primeiro título nacional. E parabéns ao Guarani, hein? Que papelão na Série C, hein, Guarani? Parabéns. Coisa linda, coisa fina que a diretoria do Guarani tem feito com o futebol do clube nesses últimos anos, ó. Coisa fina. Inclusive, se ferrando contra a Ponte Preta no confronto direto. Perdendo sua chance matemática de acesso justamente no clássico contra a Ponte Preta. Que sabor pro Ponte Pretano, né? Então, voltando, imagina, aí você tem um Ponte Guarani no Moisés Lucarelli, não pode ter torcedor do Guarani, porque é a torcida única, aí o cara do Guarani faz um gol e vai comemorar com quem? Ele vai olhar pra onde? Pra onde ele olhar do estádio tem Ponte Pretano. Aí se ele faz qualquer comemoração, não pode, vira um inferno. Ele não tem nem a torcida dele pra se dirigir. Chegamos nesse nível aqui, o cara vai ter que fazer o gol e pedir desculpa, falar, te esconder num buraco. Ai, meu Deus do céu, fiz um gol. Ai, meu Deus do céu, ferrou. Não dá, mas a gente criou esse ambiente no Brasil. A gente criou. E isso não vai ser desconstruído de uma hora para outra. Isso é algo que leva muito tempo. E é por isso que eu digo que a gente tem que salvar as gerações que estão chegando. Só que, voltando ao componente internet, a gente tem esse ambiente de rede social que piora tudo. É um ambiente tão tóxico, de tanto ódio, que isso irradia para fora da rede social. Isso vai além da tela. Isso passa uma percepção de que realmente todo mundo se odeia. E aí como é que você resolve isso? Aí o cara tá se odiando na rede social, quando eles se encontrarem no estádio, o que vai acontecer? Então precisamos salvar as próximas, a galera que está vindo. Esse é o recado do vídeo. Essa é a minha percepção de tudo que está acontecendo.
que você pensa? Deixa a sua opinião nos comentários também. Uma excelente terça-feira para todo mundo. É o que eu desejo. Te vejo no futebol feminino hoje com Brasil e Itália, amistoso da seleção brasileira. A bola rola às 2h15, daqui a pouquinho, na GE TV. Já liga lá para acompanhar. O Brasil ganhou da Inglaterra no sábado. Foi com muita moral para esse jogo hoje contra a Itália. A Inglaterra, atual bicampeã da Euro. E que eliminou a Itália na semifinal da Euro, essa Itália que o Brasil pega hoje. Então são adversários de alto nível que o Brasil está enfrentando na preparação para a Copa do Mundo de 2027. Te vejo então 2h15 na GTV, a bola rola. Pré-jogo começando 1h15. Like no vídeo, se você ficou até o final. Juízo e tchau!